Leitura bíblica de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série Vencendo as Tentações. Episódio de hoje, Vencendo na Mente. A tentação, ela começa nos pensamentos. A mente é um campo de batalha espiritual. O que é renovar a mente? O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar a mente é um conceito profundo, especialmente na Bíblia, que significa mudar a forma de pensar. Deixar de lado os padrões antigos, negativos ou mundanos, pensamentos e passar a ver e interpretar a vida segundo a vontade e os princípios de Deus. Na palavra, renovar a mente é como trocar um filtro sujo por um novo. Antes da renovação da nossa mente, está cheia de pensamentos e hábitos formados por experiências dolorosas, crenças limitantes, influências negativas, valores mundanos como egoísmo, orgulho, inveja, entre outros. Quando pensamos que Deus transforma a nossa forma de pensar, por meio do estudo da palavra, da oração e da ação do Espírito Santo, começamos a enxergar as situações com outra ótica, a ótica da fé. Começamos a reagir com sabedoria e não com impulsividade, pensando que todo ato tem uma consequência, seja ela boa ou não tão boa. Discernir o que se agrada a Deus. Viver com mais propósito e paz, que é o que a gente mais precisa nos dias de hoje. Viver em paz. Ou seja, renovar a mente é alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Vamos estar unidos com o pensamento firmado e forte. Exemplos de quando mudamos. Eu nunca vou conseguir. Depois da renovação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes, eu preciso me vingar. Depois, a vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 19. Vamos começar com o nosso estudo da palavra, que é o que nos fortalece. Vamos começar lá por ele. Romanos, o capítulo é o 12, nós vamos ler o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovando a nossa mente de acordo com as Escrituras, vamos estar com o nosso pensamento alinhado à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você já pensou nisso? Já teve isso na sua mente? Já colocou que o crente tem uma forma de viver diferenciada? Totalmente diferente? Se não, observe os cristãos verdadeiros que tem perto da sua casa. Claro, existem aquelas pessoas que levam o evangelho de qualquer jeito, mas existem pessoas que realmente vivem o evangelho. Existem pessoas que realmente querem uma nova vida, ter uma vida diferenciada e não uma vida vazia, mas uma vida com a mente renovada com as coisas de Deus. Renovar a nossa mente é preencher o nosso pensamento. Assim, com o pensamento preenchido, nós vamos estar rumando a um rumo completamente diferente. Quando eu entendi que eu preciso moldar a minha vida de acordo com o padrão bíblico, se tornou algo diferenciado na minha vida. Busquei muitas coisas na minha vida. Busquei muitas coisas. Busquei me satisfazer em pessoas, busquei me satisfazer em compras, busquei me satisfazer em atividades, busquei me satisfazer em muitas coisas.
mas nada preenchia o vazio que Jesus Cristo fazia na minha vida. Só depois que eu conheci a Cristo é que aí a minha vida passou a modificar. Jesus fez uma faxina completa, retirou tudo do lugar, fez uma bagunça. De início parecia uma bagunça, mas hoje eu enxergo e entendo que o que para mim parecia bagunça era Jesus Cristo organizando a minha vida, colocando uma nova Natália em prática, colocando uma nova pessoa em prática. A palavra, ela é para ser lida, administrada, sentida e vivida. Eu sempre digo que a visão enxerga, a mente projeta e transforma o pensamento em uma emoção, e essa emoção, ela passa a fazer parte da minha vida. Mudei muitas coisas na minha vida. Muitos pensamentos, muita forma de agir diferente. Antes eu era uma pessoa extremamente estressada, a ponto de pegar e agredir as pessoas. Sim, eu antes era tão estressada, tão ruim, vamos dizer assim, tão ruim. Não é que eu seja boa agora, mas eu sou menos pior. Vamos dizer assim, que eu tinha tanta força, eu colocava a minha força em mim mesma. E já cheguei a agredir algumas pessoas, já pedi perdão. Quando eu entendi que isso não é um ato de uma pessoa de Cristo, eu pedi perdão. Porque não é o que você erra ou como você erra, é o fato de você entender que você errou e assim modificar suas atitudes. Cristo Jesus, quando ele curava, quando ele perdoava, Jesus dizia: vá e não peques mais. Eu entendi que quando Jesus entrou na minha vida, era para eu continuar caminhando e não pecar mais. Se hoje você tem um pecado que te assombra, que te assola, e que você não quer mais conviver com ele, Jesus te diz: vá e não peques mais. E faça como Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: renove a sua mente, modifique os seus pensamentos, troque os seus pensamentos. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente: acorda, modifica o seu pensamento, transforma aquilo que você não gosta, que você sabe que não é bom, que é prejudicial para a sua vida, troca e faça uma nova escolha na sua vida. As escolhas são nossas. Nós é que escolhemos fazer o certo e fazer o errado também. Se pensamos em fazer o errado não está no que fazemos, mas em nós. O erro começa quando cometemos e quando geramos o pensamento do erro, daquilo que não é bom. Se sabemos que roubar é errado, se o pensamento gerou o pensamento, ele gera o sentimento, e o sentimento, ele gera a ação. Renovando a mente, conseguimos retirar esses pensamentos, focar no principal, que é o quê? A renovação. A renovação significa também transformação. Existem pessoas que hoje olham para mim e dizem: é o Espírito Santo que habita na sua vida. Porque a pessoa que você era está guardada aqui dentro. Às vezes ela insiste em querer sair, a velha criatura insiste em querer sair. Mas eu, todo momento, eu mortifico a minha velha criatura, aprendendo de quem pode me ajudar. Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo é o 10. Nós vamos ler o versículo 4 e o 5.
As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quando você renova sua mente e os seus pensamentos, você leva cativo todas as coisas ruins. É como se você pegasse e você fizesse uma autofaxina, retirando os pensamentos que não são provenientes do Senhor. Aqueles pensamentos que muitas das vezes querem te derrubar, querem te fazer mal. Por isso que 99,99999% da nossa sociedade hoje vive com problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Porque os pensamentos estão voltados para isso daqui que a gente vive. Quando elevamos o nosso pensamento para o espiritual, coisas diferentes acontecem em nossas vidas. E não damos voz às vozes da nossa mente. Nossa mente tende ao que é errado, ao que não provém de Deus. Por isso é que devemos nos manter estudiosos da palavra, devemos nos manter fiéis àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E modificando a nossa mente, nós vamos modificar nossas atitudes, vamos modificar os nossos gestos, vamos modificar aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que vai direcionar a nossa vida. A mudança começa daqui. A transformação começa daqui. Não adianta eu querer mudar a minha vida sem mudar os meus pensamentos. Lembra quando eu disse? Eu não vou conseguir. Sim, tudo é possível ao que crê. É Deus quem te capacita, não você mesmo. Você vai orar, pedir a Ele solução. Às vezes, você mesmo consegue ver a solução. Mas você está tão parado, tão paralisado pelo pecado, que você não consegue sair desse emaranhado de problemas que você mesma e você mesmo causou. Quantas vezes nos jogamos na lama e gostamos de ficar lá, rolando na lama, sentindo o prazer que a lama nos traz. Mas a nossa alma não deseja isso. Nossa alma deseja aquilo que é espiritual, aquilo que vem diretamente de Deus. O corpo, como disse ontem, ele pede coisas ruins, pede coisas que não são boas, mas devemos fugir desses desejos. E uma das formas de fugir é renovando a nossa mente. Vamos lá em Colossenses, o capítulo é o 3, o versículo é o 2. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando nos tornamos cristãos, devemos pensar nas coisas que são do alto. Não somos desse mundo. Não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Temos um rei, temos um Deus. E o nosso espírito deseja voltar para onde nós viemos, nos atos e na vontade do Senhor. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se olharmos à nossa volta, olharmos aquilo que o vizinho tem de melhor, vamos nos sentir tentados a querer aquilo que o outro tem. Mas não vamos ter coragem para levantar e fazer o que o outro faz.
A diferença, ela está na mudança da nossa mente. Por isso que Paulo ele nos fala: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo continua no versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E ele continua, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Nosso pensamento tem que ser: eu vou viver para Cristo. Eu vou modificar a minha vida, eu vou mortificar a minha carne, eu vou manter os meus pensamentos focados e alicerçados em quem realmente pode me ajudar, que é Cristo Jesus. E Paulo, ele nos fala em Filipenses capítulo 4, qual é a forma da renovação da nossa mente. O que nós devemos pensar. Eu vou começar do versículo 6, porque o versículo 6, ele nos diz algo que vivemos no dia de hoje com muita intensidade. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, não é em parte, em tudo, no total, pela oração e súplicas, e com ação de graças, oração, pedido, súplicas, suplicar mesmo, entregar. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós vamos conseguir guardar a nossa mente não em nós mesmos. Vamos conseguir guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Ponto final. Zé Fini. Finish him. Acabou. Checkmate. Quando entregamos nossas orações e súplicas, renovamos a nossa mente e a paz de Deus, ela vai preencher do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Vamos andar radiantes, exibindo a glória de Deus, porque vamos andar em paz. E essa paz é uma paz que ela excede, ou seja, ela não tem limite, ela ultrapassa a sabedoria humana. Porque ela não vem do homem, ela vem direcionada, vem direto do céu para nossas vidas. E Paulo, ele completa no versículo 8, a forma como mudamos a nossa mente. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, Paulo, em poucas palavras, está dizendo para mim e para você no dia de hoje: renovem as suas mentes com as coisas que são boas, que é o Evangelho. Passe a estudar as Escrituras, a renovar a sua mente com histórias que vão preencher a sua alma, não com histórias que preenchem apenas o seu ego. Vivemos lendo tantas coisas. Muitas das vezes passamos os dias vendo feeds, mas não paramos uma hora que seja para estudar as Escrituras e aprender de quem realmente tem o que nos ensinar, que é as Escrituras. Paulo fecha no versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Em poucas palavras, Paulo está dizendo o seguinte: aprendam das Escrituras. No dia de hoje, Paulo diz para a gente aprender das Escrituras. Tudo que vocês aprenderam, viram, ouviram de mim.
Cristo Jesus está aí do seu lado. Assim como Ele está aqui hoje, trazendo a renovação da mente como forma de combater as tentações. Tentações vão e as tentações vêm. Não adianta, não tem como fugir. O diferencial de vencermos as tentações é colocarmos na nossa mente, que é através das Escrituras, que vamos vencer as batalhas que ninguém vê, que estão aqui dentro, que insistem em nos derrubar. Sim, devemos manter a nossa mente firmada. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Preenchendo a nossa mente do que é verdadeiro, do que é nobre, do que é correto, do que é puro, do que é amável, do que tem boa fama, do que é excelente. Mantemos a nossa vida com foco direcional, direto de Deus. Reflexão. A vitória começa quando você decide o que vai alimentar a sua mente com Filipenses 4:8. Abastecendo desses pensamentos. Pensamentos errados crescem quando alimentamos com preocupações, invejas e culpas. Renovar a mente é substituir a mentira pela verdade da palavra de Deus, ou seja, do Evangelho. Se você vem pensando, não sou capaz, declare, Deus me chamou e me capacite. Ou seja, a tentação ela é anulada pela renovação da sua mente. Comece trabalhando nela. Comece trabalhando na sua mente, transformando seus pensamentos, direcionando para aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Mantendo assim a sua mente renovada com as coisas do Senhor, a paz de Deus, que excede todo, não é uma parte, todo o entendimento, viverá com você. Leiam, administrem, criem o sentimento e o sentimento vai gerar as ações. Ações de uma mente renovada são ações de uma pessoa que entendeu que as Escrituras é que vão direcionar a sua vida para um bem maior. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam todos os dias. Pai, hoje entramos na tua presença para agradecer aquilo que o Senhor nos mostra. O Senhor hoje nos mostrou, Pai, que renovando a nossa mente, nós vamos conseguir vencer as tentações. Quando a tentação vier, Senhor, vamos preencher a nossa mente daquilo que o Senhor nos oferece, que é a tua palavra e o teu evangelho. Pai, nos ajude a vencer as tentações que vêm pairando sobre nossa mente. Anule, Pai, as vozes que vêm dizendo que não somos capazes, que não vamos conseguir, que somos ruins, por pensamentos que são verdadeiros, puros, nobres, de boa fama, pensamentos amáveis, assim como o Senhor nos instrui em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que coloquemos, Pai, em prática aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Pai, hoje eu te peço que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida, nos ajudando, Paizinho, porque precisamos do Senhor. Somente o Senhor é o Deus que nos ajuda, é o Deus que anda conosco e nos deu a tua palavra para renovarmos a nossa mente. Nos ajude, Pai, nos encoraje, que possamos todos os dias aprender de quem realmente importa, que é o Senhor
que são as suas escrituras. Perdoe-nos, Pai, e dirija-nos. É o que hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.